uma seguradinha nela, viu? Pra não vir pra cá. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal começar a chegar. Enquanto isso, vamos nos harmonizando. Leda, minha irmã, acho que hoje vai ser eu e você, viu? Ó, começaram a chegar. Boa noite, pessoas. Vamos chegando ao tempo que vamos também nos harmonizando aqui a nossa energia para esse momento de doutrinária que vamos ter agora, acalmando nossos corações, nossas mentes. Vamos só dar mais um tempinho. Bom, enquanto as pessoas vão chegando, de qualquer forma, a nossa doutrinária fica gravada, vamos fazer a nossa prece inicial, elevar o nosso pensamento, pedir ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo e guia, que nos ilumine, a espiritualidade amiga que sustenta esse nosso trabalho, esse trabalho do CETRASC, esteja aqui conosco, nos inspire, nos oriente, que possamos fazer bom uso das palavras, que possamos ter aqui um momento de enriquecimento, de aprendizagem, de troca, que possa ser útil para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Que a paz do Cristo esteja conosco, que Deus nos ilumine, que assim seja. Então, vamos lá. Boa noite, aqueles e aquelas que eu ainda não tinha falado, que eu ainda não tinha visto. Hoje o tema da nossa doutrinária é Espiritismo e as desigualdades sociais. Durante esse mês de novembro, né, as doutrinárias vão versar sobre esse tema, né, sobre as desigualdades, para a gente tentar entender um pouco, à luz do Espiritismo, né, as desigualdades que existem no mundo, né, e como é que o Espiritismo vê, como é que o Espiritismo interpreta. E hoje nós vamos dialogar sobre desigualdades sociais. Vocês estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar
tentando entender a partir das palavras, né? Então, o que é que essa palavra, esse conceito nos diz? Então, o que é desigualdade? E aí eu fui lá no dicionário, né? E aí nos fala sobre falta de igualdade, né? Desigualdade nos fala sobre aquilo que não é igual. Nos fala sobre diferença, sobre irregularidade, inconstância, variabilidade, aspereza, desproporção, inferioridade. E até na matemática a gente pode encontrar esse conceito, né? Em que expressão composta de dois membros de diferentes valor e separados por um sinal, maior que ou menor que. Então, esse é o significado de desigualdade. Mas e desigualdades sociais? Fui lá procurar também. Então, a desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais, culturais, e a gente pode incluir também fatores raciais, tá? A gente pode dizer que a desigualdade, ela de uma certa forma, né, a diferença dela seria exatamente a garantia para a população, para a sociedade, para as pessoas, daquilo que nós chamamos de direitos humanos, né? Quando a gente pensa que desigualdades levam em conta fatores econômicos, educacionais, culturais, raciais, e que a gente falou que desigualdade é a falta de igualdade. A gente falou dessa questão, dessa desproporção. Falamos de inferioridade. A gente pode também refletir que, do outro lado, a gente teria enquanto, né, o que se busca, vamos dizer assim, seria a garantia, vamos dizer assim, dos direitos humanos. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Na nossa Constituição Federal, que é a Carta Magna, né, o documento principal das leis humanas aqui no Brasil, né, ele fala no artigo 6º da Constituição Federal que os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, são direitos sociais. Tudo isso aqui, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, e é isso que essa Constituição deveria garantir. Então, isso está nos termos das leis dos homens, né, aqui no Brasil. Então, eu estou trazendo esses elementos para a gente tentar entender um pouco, né, sobre esse conceito de desigualdades, para depois a gente chegar a refletir o que isso significa à luz do Espiritismo. Então, desigualdades sociais, ela está muito relacionada também à pobreza. Quando a gente pensa em desigualdades sociais, quando a gente pensa nessas diferenças, e quando a gente pensa num grupo inferior ao outro, a gente acaba pensando nas classes sociais, e aí de que há uma classe superior à outra, né? E de que há um grupo vivendo em abundância, vivendo na riqueza, e um outro que vive na pobreza, ok? No Espiritismo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7 e 8, fala que riqueza e pobreza nada mais são do que provas pelas quais o espírito necessita passar
tendo em vista um objetivo mais alto, que é o seu progresso. Deus concede, pois, a uns a prova da riqueza e a outros a da pobreza, para experimentá-los de modos diferentes. Eu acho bem interessante, né, a gente pensar, começar a pensar por aí, né, por essa relação entre pobreza e riqueza, e pensando que, entendendo que nós temos essa experiência da reencarnação como uma experiência de aprendizagem, e que nós vamos viver aqui as experiências necessárias para o nosso aprendizado, que num determinado momento eu posso vir homem, num determinado momento eu posso estar aqui num corpo masculino, num determinado momento eu posso estar numa situação de abundância, no outro, numa experiência de escassez, para que eu, né, vivencie essas diversas experiências, e isso vai me constituindo enquanto pessoa, né? E não que isso seja um castigo, que eu venho dessa forma agora para pagar, né, para me castigar por determinadas situações, mas para que eu possa experimentar essas situações, e com isso eu vá aprendendo. Então, com isso, com essas experiências, eu vou tendo a oportunidade de vivenciar situações onde eu vou aprender a trabalhar o egoísmo, a arrogância, a humildade, né? Então, são oportunidades que a gente tem. Só que a gente tem uma experiência aqui nesse plano encarnado, nesse plano material, em que a gente tá para além da pobreza, a gente tem vivenciado, né, grupos, pessoas têm vivenciado uma situação de completa miséria, né? E aí a gente fica se perguntando, são essas experiências que esse Deus que a gente acredita que é soberanamente bom e justo quer que a sua criação vivencie, né? E aí a gente precisa se perguntar se essa realmente é uma experiência em que seja de responsabilidade divina, né? Se esse é um desejo divino, vamos dizer assim, né? Isso é interessante a gente pensar, porque assim, se a gente for pensar de como a gente vivencia desigualdades, trazendo aqui para o nosso país, né, em que, olha só, eu peguei aqui alguns dados só para vocês entenderem. 1% da população mais, antes de entrar no Brasil, do mundo, 1% dos mais ricos do mundo tem riqueza equivalente aos 99% do restante da população. Quer dizer, a riqueza do mundo tem 1% que tem uma riqueza acumulada que equivale a toda a riqueza de 99% do restante da população, né? A gente tem aqui no Brasil 6 bilionários, não são milionários, são 6 bilionários, tem a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, ou seja, se juntar a riqueza, o montante de recursos financeiros que 100 milhões de brasileiros equivale ao montante de recursos de 6 pessoas apenas, né? Que são 6 bilionários. Então a gente consegue compreender que há uma concentração muito grande em detrimento de uma escassez também muito grande de uma maioria. E que essas pessoas, elas não estão vivendo só uma situação de pobreza ou só de escassez, né? Elas estão vivendo uma situação de miséria que vai para além disso. E aí a gente precisa compreender por que é que isso tem acontecido, né? E é importante que a gente olhe isso pela lupa do Espiritismo, porque é uma lupa, é uma doutrina, né, que nos esclarece muito. Porque se fosse algo que nos dissesse assim, olha, a gente só tem essa existência, que começa aqui quando a gente nasce e termina nessa vida quando a gente morre, seria muito injusto, né, a gente vivenciar isso. Seria muito injusto a gente dizer por que é que isso acontece,
né? Só de cara, só da gente olhar aí essas desigualdades sociais que existem, a gente já ia dizer isso. Para além disso, a gente precisa perceber que, com certeza, isso não foi algo programado no sentido de que tenha sido algo como uma lei divina. Como nós temos as leis divinas, né, as leis naturais, mas nós temos também as leis dos homens. E nós temos o livre-arbítrio. E aqui, encarnado, nós vamos também vivenciando as nossas leis, né? Leis que vão nos ajudando também a progredir, mas leis que também vão fazendo com que a gente, de uma certa forma, atrase o nosso progresso moral, né? Então, é importante que a gente perceba que, assim, no Livro dos Espíritos, na questão, aí entrando já para a gente começar a pensar à luz do Espiritismo, né, sobre essas desigualdades. No Livro dos Espíritos, na questão 803, perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta é: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade. Ou seja, é interessante a gente perceber que as leis divinas, elas estão para todas as pessoas. Então, a lei de destruição, lei de conservação, todas as pessoas vão morrer, todas as pessoas vão chegar a uma situação de adoecimento, a lei de sociedade, né? Todas essas leis divinas, a reencarnação, né? Então aqui, ação e reação, nós estamos aqui vivenciando essas leis divinas, elas são para todos, independente. E a gente sabe disso, né? E a gente até diz isso, né? Independente, a gente tem até ditados populares em relação a isso. Todo mundo vai morrer, né? Não tem isso de rico ou de pobre, a gente vai chegar na mesma situação, né? Mas o que é que diferencia, né? Não é pela lei divina. São as leis que nós mesmos produzimos aqui, né? Que vamos produzindo durante o tempo que nós estamos aqui e que cada vez mais vão nos enredando, né? Com essa questão do materialismo, que faz com que a gente não enxergue o caminho para a gente cada vez mais evoluir. Que é o que a gente vem fazer aqui. A gente vem aprender a amar e aprender a evoluir, né? Então, na questão 806, se pergunta, né? É a lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E aí a espiritualidade responde: não, é obra do homem e não de Deus, né? E essa foi para mim, essa questão das desigualdades sociais foi uma das questões que mais me aproximou do Espiritismo, porque essa era uma das questões que mais me fazia questionar, né? Como é que podia ser? Porque assim, a gente tem algumas ideologias, vamos dizer assim, para nos fazer entender de que essas diferenças, elas existem ou porque Deus quer. Então tem algumas pessoas que compreendem dessa forma. Não, meu filho, é assim mesmo, porque Deus quer, eu nasci assim, vou morrer assim, tem que ficar assim, tem que aceitar, né? Tem outras que consideram que é da própria pessoa, porque a pessoa é que não tem condições de alçar uma outra situação, então ela é incapaz, né? Só que aí
de novo, deixa eu vir aqui, que eu fiz aqui algumas anotações. Deixa eu ver aqui. Tinha dito que, numa passagem aqui anterior, de que todos os homens, aqui, foi essa, quando se pergunta, né, na questão 803, se todos se perante Deus são iguais todos os homens, e a espiritualidade diz que todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, ou seja, nós fomos criados enquanto espíritos, né, simples e ignorantes, e estamos aqui para desenvolver, cada um no seu ritmo, cada um da sua forma. Então podemos ter aptidões diferentes, ritmos diferentes, e isso é o que nos diferencia, né? Mas isso não significa que haja desigualdade, né, entre os seres. Então não há para Deus, né, não concedeu superioridade a um e inferioridade a outro. Não. Nós estamos aqui, cada um no seu ritmo, para aprender, ok? Então, quando a gente está aqui, então, fazendo essa reflexão, né, de que não é a obra de Deus, mas sim do homem, essa desigualdade, né, das condições sociais, eu trago então a doutrina espírita como esse para mim, né, assim, foi algo que, assim, foi como se fosse uma cortina, sabe, que se abriu e me fez entender, né? Então, todo esse processo da reencarnação, aí eu falei, não, realmente tem justiça aí, né? Porque não seria, né, justo que se isso fosse produzido por Deus, para a gente viver nessa situação. Então, nós mesmos aqui produzimos essas desigualdades, né? E aí é interessante a gente perceber isso, e é interessante a gente estudar e conhecer essas ideologias e conhecer esses sistemas. Então a gente já teve sistemas econômicos em que, e ainda temos até alguns que persistem ainda assim, né, em que o poder estava todo concentrado na mão de uma única pessoa, né, que era o rei, e esse poder acabava sendo não só econômico, mas muitas vezes até religioso, né? Aí foi se desenvolvendo, e aí entrou também um outro sistema onde há uma relação de poder entre aqueles que detêm a forma de produção, que detém os meios de produzir, e aqueles que não têm, né? Muitas vezes são os trabalhadores, que esse é uma questão ideológica, e que é uma em que eu, assim, me afino bastante. E essa compreensão, né, facilita a gente entender por que é que existe ainda tanta desigualdade, né? Porque há grupos em que atuam para que essa situação continue se perpetuando dessa forma, para que a forma de produzir, a renda, né, se concentre nas mãos de alguns e haja muita escassez na mão de outros, né, para que eles estejam sempre subjugados. E aí é interessante a gente perceber que nós também, nós todos, temos responsabilidades nesse processo, né? Porque quanto mais a gente compreende essas relações que existem, a gente pode ter condições, sim, de atuar e de ir modificando essas relações, né? Então, ainda pensando no Livro dos Espíritos, na questão 807, ela diz assim: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em próprio proveito oprimir os fracos?
que é exatamente isso que eu estou falando, daquelas pessoas que têm condições, que têm acesso aos bens, que têm acesso ao conhecimento, que têm acesso ao poder e subjugam aqueles que, de uma certa forma, nesse momento estão mais fracos. Aí eles dizem, os espíritos respondem, né? A espiritualidade responde, merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros, né? Então, há sim justiça, né? No sentido de que vivenciarão situações onde terão que passar por esse processo de aprendizagem, né? Dessa situação. E aí a gente se pergunta, sim, mas até quando? A gente já está nessa situação, vivenciando essas desigualdades, e eu acho que a sensação que a gente tem agora com essa globalização, agora que tudo a gente fica sabendo no exato momento e a gente sabe exatamente o que está acontecendo do outro lado do mundo, e a gente percebe que tantas outras pessoas, porque, né, vivenciam situações de misérias, porque num determinado momento poderia até pensar que a miséria parece que só está aqui do seu lado, só está ali da onde você está vendo, né? Mas hoje a gente percebe que não, que ela é mundial, né? Ela está espalhada por todos os cantos, mas há também uma situação em que a gente sabe que há países que já conseguiram avançar, e mesmo com esse sistema em que a propriedade privada ela é tão valorizada, eles já conseguiram entender que o bem-estar de todos, né, que vamos dizer assim, uma política de bem-estar de todos, ela faz bem para todo mundo, né, e eles avançam nisso, né. Então aí a gente consegue entender, por exemplo, que há países, né, em que se consideram, por exemplo, que são mais desenvolvidos, e aí você tem índices que conseguem avaliar esse desenvolvimento, né? Um deles é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, onde você percebe que esses países, você tem uma situação em que a maioria da população, ou boa parte daquela população, tem acesso à saúde, tem acesso à educação, tem acesso a trabalho, né? Consegue ter, então, condições mais dignas, e que essas condições fazem com que as pessoas possam se relacionar melhor. E aí a gente consiga ter espaço, inclusive, para pensar em outras questões, né, do relacionamento, né, das relações, em que a gente não tenha que ficar só preocupado apenas com a sobrevivência do corpo físico. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 806, tem uma pergunta que é: se algum dia essa desigualdade desaparecerá? E a resposta é: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então aqui ele está, né, a espiritualidade está nos lembrando disso, né? Nos lembrando, né, ao tempo que o que a gente vivencia aqui é impermanente, que tudo passa, que o que a gente tem de permanente são as leis divinas, né? Que essa situação que a gente vivencia hoje de desigualdade social, cada vez mais, né, a perspectiva é de que isso vá se abrandando, porque a perspectiva é de que a gente vá se aprimorando moralmente, né? De que essas relações de egoísmo ela vai diminuindo. Parece que quando a gente olha assim, a gente vê isso tão distante, né?
tão difícil, principalmente quando em situações como a gente tem vivido agora, né, em que a gente está vivenciando situações de conflitos de guerra importantes, né, Ucrânia e Rússia, essa situação entre Israel e Palestina, e aí a gente fica pensando sobre isso, né, em que a gente pensa quando é que a gente vai entender que são irmãos, né? Que são todos filhos de Deus, independente do pedaço de terra que estão vivendo, independente da língua que fala, independente da cor da pele, independente da religião que professam, né? Estamos todos aqui nesse planeta, vivenciando uma experiência e que precisamos aprender a amar, né? Parece que é tão difícil, mas esse é o caminho. Mas nós vamos chegar lá, porque essa é a nossa perspectiva. Tem uma frase de Dom Pedro Casaldáliga. Ele foi um bispo católico espanhol que se naturalizou brasileiro, ali da região do Araguaia, do Mato Grosso, e ele também era poeta. E aí ele tem uma pequena poesia que ele diz assim: malditas sejam todas as cercas, malditas todas as propriedades privadas que nos privam de viver e de amar, malditas sejam todas as leis amanhadas por umas poucas mãos para ampararem cercas e bois e fazerem da terra escrava e escravos os homens. Pedro Casaldáliga, poeta do Araguaia. Para mim, esse poema representa tanto isso que a gente está falando aqui, sabe? Assim, essa escolha do homem, sabe? Pelo materialismo, por colocar cercas, por escolher, né? A propriedade, por escolher isso que a gente não leva, sabe? Isso que a gente não carrega, né? E essas leis que são feitas por alguns poucos, né? E que acaba maltratando tanta gente, né? Fazendo tanta gente infeliz, fazendo tanta gente passar fome, passar sede, sofrer, maltratar, separar famílias, né? Gerar tanta violência, violência física, né? Violência psicológica, todo tipo de violência, né? E que essas pessoas não conseguem compreender, né? Que esse tipo de tesouro, vamos dizer assim, que é esse tipo de... assim, do que eles estão colocando mais valor é exatamente aquilo que tem menos valor, né? Então, é exatamente o que a gente precisa aprender para que a gente se desapegue e a gente avance. E aí você vai me dizer assim: ah, Cândida, mas isso significa que o dinheiro não tem valor nenhum? Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o que a Terra produz hoje, né? O que a Terra produz hoje daria para toda a população que nós temos, esses bilhões que nós temos hoje, viver bem, né? Daria para a gente estar numa relação de saciedade, de felicidade, sabe? Sem precisar desses conflitos. Mas à medida... Eu lembro até de tem um poeminha também assim, que era o potinho de... É uma historinha também que fala disso, assim, de um potinho, né, de amor, que cada um tinha esses potinhos, e aí quando começaram a achar que ia ficar escasso, cada um começou a guardar o seu, né?
E aí realmente começou a ficar escasso. À medida que você começa a distribuir, é mais ou menos isso essa historinha. À medida que você começa a distribuir, mais você vai tendo, né? Então, as pessoas vão guardando para si, né? E vão deixando de realmente vivenciar aquilo que há de melhor. O que a gente teria de melhor aqui, né? E aí a gente deixa de viver, né, de fato. Então, assim, tem uma outra questão, assim, que eu acho que a gente precisa pensar, que é sobre justiça social e igualdade social. Ao tempo em que a gente, né, dialoga sobre desigualdades sociais, a gente precisa falar sobre justiça social e sobre igualdade social. E o que é que a gente tem de compromisso com isso, de responsabilidade com isso? Será que a gente tem compromisso? Será que a gente tem alguma responsabilidade com isso, né? A gente tem responsabilidade muito com a gente, né? Eu acho que se a gente se preocupar, se a gente buscar, né, fazer o nosso feijão com arroz, né, no sentido de tentar se rever, tentar buscar relações melhores no nosso pequeno núcleo, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, né? E a gente ser exemplo, eu acho que isso tem uma possibilidade imensa de crescer. Mas eu acho que a gente pode ir além, né? A gente pode ir além, porque a gente precisa se responsabilizar mais, até porque tem uma outra lei divina, que é a lei de sociedade. Nós estamos aqui vivendo em sociedade, então a minha atitude, ela reverbera no outro, né? Então, o que eu faço, ela também influencia no outro. Então, simplesmente, se eu chego em minha casa, coloco o som nas alturas, eu posso estar incomodando o vizinho que pode estar com uma pessoa doente, ou ele pode estar estudando por uma prova, ou ele pode simplesmente estar cansado, e a partir dali começar uma situação de conflito, né? Por uma bobagem. Ah, mas eu tenho a minha liberdade, né? A gente pode começar por porque é minha liberdade, mas e o direito do outro? Então, são questões como essa que a gente precisa pensar também, né? E o direito do outro, né? Como é que fica? Então, como é que eu me responsabilizo nessas relações? Então, a gente precisa pensar que a gente precisa construir uma sociedade onde haja igualdade política, igualdade civil, igualdade moral, natural, física, intelectual, social, religiosa, né? Onde a gente possa, de fato, vivenciar essa experiência, né? E a gente precisa se responsabilizar por isso. Então, não pode ser somente a partir daquilo que eu acredito e que eu professo. Então, tem que ser do jeito que eu penso. Não, né? Eu preciso também ouvir o outro, dialogar de fato, né? A gente teve um mestre que nos ensinou sobre isso, né? E ele escutava, ele ouvia, né? E a gente precisa aprender sobre isso. A filosofia social espírita, Ney Lobo fala sobre isso, né? Que conforme nós a entendemos sobre essa igualdade social, ela corresponde a um equilíbrio, ou uma igualização entre a estrutura social e a estrutura espiritual da média do povo, né? No sentido do atendimento pela primeira estrutura das necessidades emergentes da segunda, né? Então, todavia, ele se distingue, um como a causa, a justiça social, e o outro como efeito, a igualdade social. Então, a justiça social, ela seria como uma causa, e a igualdade social, ela seria, então, o efeito dessa justiça social. Então, se tem justiça social, consequentemente, teríamos igualdade social. Desse modo,
a igualdade tão procurada seria o resultado da aplicação e da instauração da justiça social. Ou ainda, justiça social e igualdade, vixe, falei com sotaque danado. Ou ainda, justiça social e igualdade podem ser comparadas a duas faces de uma só realidade, como o lado côncavo e o convexo de uma mesma linha curva. Então, eu penso justiça social muito como a caridade que é professada no Espiritismo, né? Que fora da caridade não há salvação. Eu entendo muito como essa justiça social que Ney Lobo traz nesse Filosofia Social Espírita, né? De que é necessário que haja essa justiça social, que todos nós que estamos aqui tenhamos, né, esse espaço de experienciar dessa forma, né, tendo acesso a tudo isso que faz esse corpo físico aqui ter dignidade, para que a gente possa, de fato, ter condições da gente buscar essa evolução espiritual, e aí a gente poder falar em igualdade social, né? O Espírito Viana de Carvalho fala exatamente aquilo que eu estava falando para vocês antes. A Terra tem condições para manter quase 5 vezes mais o número dos seus atuais habitantes, já que nas esferas espirituais estão programados para a reencarnação mais de 20 bilhões de seres que aguardam o momento próprio. Mas aí é que está de novo a questão, né, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, e o que é que nós estamos fazendo com nossas escolhas, né? Qual é a nossa responsabilidade com tudo isso? A gente está vivendo agora um momento de uma série de catástrofes climáticas, né, que tem muito a ver com essas escolhas e que tem muito a ver com essas desigualdades sociais que nós estamos falando, até porque, de novo, algumas pessoas vão sofrer mais do que outras, até por conta dessas catástrofes, né? Umas vão ter melhores condições, né, do que outras, e muito por conta da escolha de alguns. Então, essa semana, no início dessa semana, 2 líderes de 2 grandes potências mundiais estavam reunidas e discutindo, né, o quanto cada um iria abrir mão de poder, né, porque no fundo era sobre isso, né, o quanto eles iriam estar ali abrindo mão para produzir menos poluição, né, como é que seus países iriam continuar produzindo riquezas, mas de uma forma mais sustentável para produzir menos poluição e a gente se manter, né, manter o país, o planeta saudável, né, manter o mundo sustentável, né? Então isso tem a ver com isso que nós estamos falando, com as escolhas que nós fazemos, né, com a compreensão que nós temos das relações, né? E com aquilo que nós buscamos, né? Das nossas relações, do que acreditamos, né? Então, em O Consolador, Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, na questão 66, tem: todos os homens são usufrutuários dos bens divinos e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como o problema dos mais sérios da vida. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Então a gente também tem responsabilidade com esses problemas que nós mesmos geramos ao longo desses milhares e milhares de séculos que nós estamos aqui, né? Porque nós fomos também gerando esses problemas, né? Então o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo para cuidar melhor de mim, de você, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país, das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso planeta, né? O que é que nós estamos fazendo para diminuir essas desigualdades sociais?
para diminuir com essas questões que existem no mundo? Será que eu me sinto responsável por isso? Ou eu acho que isso está tão distante de mim, né? Será que é só... o que é que é necessário eu fazer? Então, eu acho que é importante que a gente vibre, né, pensamentos positivos, é importante que a gente vigie nossos pensamentos, é importante que a gente vigie nossas palavras, é importante que a gente vigie nossas atitudes, mas é importante também que a gente modifique nossas atitudes, né? Até que ponto nós também não estamos reforçando essas desigualdades, né? Até que ponto eu não estou sendo racista, até que ponto eu não estou sendo machista, até que ponto eu não estou sendo homofóbica, até que ponto eu não estou com minhas atitudes maltratando as pessoas por intolerância religiosa, por achar que ela é diferente de mim por qualquer uma questão, por idade, por característica física, por característica social, né? E o que é que eu posso fazer no meu espaço, no meu pequeno espaço, no meu micro espaço? O que é que eu posso fazer para modificar essa situação? Porque eu também sou responsável por ela. Então e aí eu acho que quem está aqui, eu acredito que a maioria seja espírita, né? Eu, enquanto ser espírita, o que é que eu posso também fazer, né, para me responsabilizar com esse processo? E eu acho que uma das questões que a gente pode fazer é dialogar sobre isso, é trazer o que está acontecendo, né, também na sociedade, e a gente trazer para dialogar e a gente pensar sobre isso. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que isso não está acontecendo. Está. Às vezes está acontecendo nas nossas famílias, nas famílias das pessoas que estão nos nossos centros convivendo conosco, né? E o que é que a gente está fazendo para modificar, né? Então, precisamos pensar sobre isso e, para além de pensar, a gente precisa também agir, né? E há uma frase aqui de Divaldo, na atualidade do pensamento espírita, que diz: o maior fenômeno ideológico transformador de que se tem notícia é o amor, que ainda não teve oportunidade de expressar-se em profundidade. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente ainda não conseguiu vivenciar o amor em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza, em toda a sua profundeza, em toda a sua essência, né? O Mestre Jesus veio para nos ensinar, nos falou com a sua forma simples, através de parábolas, porque a gente não conseguia compreender naquela época. Nos prometeu um consolador. A doutrina espírita veio e vem nos mostrando, né, sobre a importância da gente amar, da gente se desapegar dessa matéria, né? Essa matéria que é tão importante para a gente aqui, né? Enquanto nós estamos aqui encarnados, para nos conduzir nesse processo, mas que a gente não pode se deixar se prender por ela, se apegar a ela, e que a gente precisa compreender que somos seres espirituais e que essa experiência da vivência do amor, desse amor incondicional, né, que nós temos que exercitar, é o que é de mais belo e é o que nós temos que é o que nós temos que levar, que é isso que vai fazer com que a gente vá cada vez mais se depurando, né? E
chegando, né, à felicidade de fato, né? Aqui a gente está só de passagem, né? Aqui a gente está só de passagem nessa impermanência. Já nos lembrou aqui sobre o horário de que nós estamos chegando, mas nós já estamos chegando ao final mesmo. Deixa eu ver se teve algum comentário, porque eu vou falando e eu não tenho muito traquejo de vendo o que foi dito, mas era sobre isso que a gente queria falar com vocês nessa doutrinária virtual de hoje, sobre as desigualdades sociais, para que a gente refletisse, né, sobre nossa responsabilidade nesse processo e principalmente, né, que essa mensagem de que essas desigualdades elas são produzidas por nós mesmas, né, e que sendo produzidas por nós, que é responsabilidade nossa, então que a gente procure arrumar o que a gente está desarrumando, né? Porque o que o Pai planejou para a gente é sempre muito lindo, porque é o que Ele quer para a gente. Ele quer que a gente... o Mestre Jesus nos disse, né, que nós somos deuses, que nós viemos para brilhar, né? Que esse é o nosso propósito. Então, que façamos, né, a sua vontade, que a gente chegue de fato a esse propósito. Então, vamos agradecer a presença de cada um e cada uma que esteve aqui presente conosco nesse momento, né? Ao longo desse mês teremos ainda muito diálogo pela frente. Às vezes não são diálogos fáceis da gente participar, da gente ouvir, da gente trocar, mas eu acho que são extremamente necessários, né? E aí eu acho que quanto mais a gente vai dialogando, mais a gente vai aprendendo, e eu acho que é importante que a gente faça essas reflexões, tá? Então, nos encontramos na segunda-feira. Vamos fazer então a nossa prece de agradecimento, nossa prece final. Elevamos nosso pensamento, que a espiritualidade amiga nos envolva com as melhores energias, que ao final desse dia possamos descansar e possamos nos conectar com sentimento de gratidão. Gratidão por todas as bênçãos que nós temos. Gratidão pela oportunidade que temos agora de poder estar juntos aqui, podermos refletir sobre esse tema. Gratidão pela presença da espiritualidade amiga que nos apoiou, que nos inspirou e que esteve do nosso lado. Gratidão pela presença do Mestre Jesus, que está sempre conosco a nos sustentar. Que Deus nos abençoe, encha nossos corações de paz e que essa paz se estenda por todos aqueles e aquelas que nesse momento estão com os corações angustiados. Acalenta, Senhor, cada um deles. Que o Senhor esteja conosco. Sê conosco sempre, Pai. Que assim seja. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Vamos encerrar. Tchau.